Olá, meu nome é Rony, sou professor de matemática. Hoje aconteceu a OBMAP, dia 30 de maio, e vou corrigir a prova do nível 2, tá? São 20 questões, né, de múltipla escolha. Vamos lá. Primeira questão. Qual é o maior número de alfinetes que podem ser retirados do painel preso em uma parede, de modo que nenhum pedaço de papel caia no chão? Então, olha, o que a gente pode fazer? A gente pode atribuir, por exemplo, uma letra para cada papel, né? Por exemplo, eu vou chamar esse papel de A, essa folha de B, essa folha de C, essa de D, essa de E e essa de F, tá? Então, olha, no papel A, na folha A, quantos alfinetes tem? Tem 3, né? Ó, tem um aqui, 2, 3, tá vendo? Deixa eu ver se consigo colocar um número aqui. 1, 2, 3. Então eu vou colocar assim, ó, tem o alfinete 1, o 2 e o 3. No papel B tem um alfinete, aqui eu já vou escrever 5, aqui 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Eu vou escrever aqui, daí eu já volto, para não perder tempo. Bom, eu coloquei aqui então, olha, a folha A tem os alfinetes 1, 2 e 3, ó. 1 aqui, 2 aqui e 3 aqui, tá vendo? Na folha B só tem o 4, tá vendo? Então esse eu não posso tirar, né? O 4 eu não posso tirar, porque senão a folha B vai cair. É o único alfinete que tá prendendo a folha. Então, deixa eu ver aqui, olha. Olha, eu vou escrever aqui os alfinetes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o 4 eu não vou tirar, eu vou fazer um tiquezinho assim, tá? Nos que eu não vou tirar. Aí no C tem o 3 e o 5, ó. O C é essa folha aqui, tem 2 alfinetes prendendo ele, tá vendo? O 3 e o 5. O D tem 3 alfinetes, o 5, 6 e o 9, ó. O D é essa folha azul, tem o 5, o 6 e o 9, tá vendo? São 3 alfinetes prendendo ele. O E tem o 7 e o 8, ó. A folha E, essa verde, tem o alfinete 7 e o 8. E o F tem 2 alfinetes, o 9 e o 10, ó. Tem esse 9 aqui que tá prendendo junto com a azul e esse 10. Ó, percebe que esse 10 aqui eu posso tirar? Eu posso tirar o 10, né? Eu deixando esse aqui, ele tá segurando 2 folhas. Então, como eu quero saber o máximo, né, o maior número de alfinetes que podem ser tirados, eu quero tirar o máximo possível, tá? Então, se eu tiver um alfinete que prenda 2 papéis, para mim é bom, né? Porque daí, em vez de eu ter um em cada papel, eu vou ter um só prendendo 2 papéis. E o importante é que eles não caiam, né? Se ele vai ficar para frente, aí já é outra questão. Ele tá falando de modo que nenhum pedaço de papel caia no chão. Então, olha, o 9 eu vou deixar, tá? O 9 eu vou deixar e o 10 eu vou tirar. Então, eu vou tirar, eu vou colocar um X, tá? Um X que eu vou tirar. Aí, vamos ver o que mais. Ó, esse papel verde, ele tá com 2 alfinetes só. Concorda que eu posso tirar um e deixar um? Então, um dos 2 eu vou tirar e um eu vou deixar. Ah, mas qual que eu vou tirar, qual que eu vou deixar? Não sei, escolho qualquer um. Por exemplo, vou tirar o 8 e deixo o 7, tá? Então, olha, a folha E e a folha F eu já resolvi, né? Já estão resolvidos. A B, tá vendo? Essa folha só tem um alfinete, então eu também não posso tirar, né? Já está resolvido. Aí, vamos para o A aqui, olha. O A, ele tem 3 alfinetes. Concorda que se eu deixar esse 3 aqui, ela não vai cair? Então eu posso tirar 1 e a 2, né? Vou tirar o alfinete 1 e 2. Tirei o 1, tirei o 2 e vou deixar o 3, senão ele cai, né? Aí já resolvi também a folha A. Aí tá faltando a folha C e a folha D. Então, olha, esse aqui eu deixei. Esse aqui eu deixei, né? Ó, o 3, esse eu deixei. Então pronto, tá tudo, né? Ó, e o 7 eu deixei. Então, olha, os que eu deixei 4, ó. O 3, o 4, o 7 e o 9, ó. O 3, o 4,
o 7 e o 9. A folha amarela, ela não vai cair, nem essa laranja aqui, né? Porque eles estão sendo segurados pelo alfinete 3. A folha lilás, a B aqui, olha, não vai cair porque o 4 está segurando. A folha azul não vai cair porque esse alfinete 9 aqui está segurando tanto ela quanto a rosa. E o E também não vai cair porque esse aqui está segurando, olha. Então o 5 e o 6 eu posso tirar, concorda? Esses dois aqui eu posso tirar, né? Porque esse está segurando o azul e esse já está segurando o laranja. Então esses dois, olha, eu vou tirar o 5 e o 6. Tem diversas maneiras de fazer isso aí, né? Mas é raciocínio, tá vendo? Você não precisa saber nenhuma conta. É raciocínio, você vai riscando, faz desse jeito, faz um esqueminha, né? Eu sei que tinha pouco espaço, mas daí você vai riscando aqui, né? Vai circulando, tem que dar um jeito. Mas aí a resposta, de modo que qual é o maior número de alfinetes que podem ser retirados? Então foi retirado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser a letra E. Vamos para a próxima? Segunda questão. 5 cartões iguais, A, B, C, D e E, em forma de triângulo equilátero, foram colados em uma cartolina, um por vez. A figura mostra como ficaram esses cartões. Qual foi o terceiro cartão colado? Olha, ele quer saber o terceiro, né? Então eu coloquei um asterisco aqui, tá? Para saber que é ele que ele quer. Dá para ver aqui que o E foi colocado por último, né? Vocês concordam que o E foi colocado por último? Porque ele está tampando aqui o A, olha. E os 5 são iguais, né? Então o E foi o último, tá? Aí, antes do E, quem foi colocado? Foi colocado o A, tá vendo? Ele está na frente do B, ele está tampando aqui o B, ó. Ele tampa aqui o B, né? Que era um triângulo também, ó, tá vendo? Então, aqui foi o A. E aí, o B, ele está tampando o C, ó. Porque o C ele vinha aqui, né? E fechava aqui, tá vendo? Então ele foi colocado na frente do B e na frente do D também. O D ele tá de cabeça para baixo aqui, ó. Tá vendo? Ele vem para cá e vem para cá, ó. Então esse é o D. Então o B foi colocado aqui. Agora, o C e o D já não dá para ter certeza quem foi o primeiro. Mas como ele quer saber o terceiro, eu já sei que é o B, né? Então aqui vai ser a própria letra B. Ó, eu desenhei um triângulo aqui, agora eu vou desenhar os outros 4, tá? Eu só vou copiar e colar, ó. Eles são iguaizinhos. Pronto, copiei e colei. Aí, o primeiro que ele colocou, vamos supor que seja o C, tá? Ou o C ou o D, não tem problema, né? Os dois, ele não quer saber nem o primeiro nem o segundo. O D, ele virou de cabeça para baixo. Então, ficou assim, ó. Olha, ele virou de cabeça para baixo e colocou aqui. Então ficou o C e o D aqui, né? Aí depois ele veio e colocou o B, que é o que ele queria, né? O terceiro. Olha, ele veio e colocou o B. Aí o B ele colocou aqui, ó. Aí no que ele colocou o B, ele tampou tudo isso aqui, ó, né? Então ele ficou tudo isso aqui, ó, tampou o D ali atrás, tá vendo? Ele tampou tudo. E aqui ficou o B. Aí ele veio e colocou o A aqui, ó. Na hora que ele colocou o A, o que aconteceu? Ele tampou aqui o B, né? Então aqui ficou o A, ó, e ele ficou na frente. Então ele tampou tudo isso aqui, ó. E ficou parecendo ele, né? E aí depois, por último, veio o E. Aí ele veio e colocou o E aqui, né? Aqui, ó. Alinhou com o A e com o B. E na hora que ele colocou o E, o que aconteceu? Ele veio e tampou tudo que estava aqui embaixo. Então, olha, ele colocou o E aqui. Vou colocar aqui, ó, E. Tudo isso aqui, ó, ficou embaixo dele, ó. Certo? Então, o bizu aqui é ir de trás para frente, né? Você vai vendo quem foi colocado por último. Então, aqui dá para ver, né? Que o E tá na frente de todo mundo. Aí depois você vê, o A tá em cima do B, o B tá em cima do C, então já dá pra ver. E o C e o D aqui, o D que tá meio estranho, né? Mas dá pra ver aqui a ponta dele, ó, então ele tá de cabeça pra baixo, tá vendo? E ficou igualzinho no desenho, né? Aqui também, né, era o B, né, esse que eu pintei de rosa, o azul era o A, então ficou igualzinho, tá meio estranho aí, né? Mas foi o jeito que eu consegui mostrar pra vocês, tá?
Vamos para a próxima? Questão 3. 9 amigos comeram 5 pizzas. Algumas cortadas em 6 fatias e outras cortadas em 8 fatias. Todos comeram o mesmo número de fatias e não sobrou nada. Quantas fatias cada um comeu? Então, todos comeram o mesmo número de fatias. Então, tinham 9 amigos. Por exemplo, se cada um comeu uma fatia, então quer dizer que tinha 9 fatias, né? Se cada um comeu 2 fatias, quer dizer que tinha 18 fatias. Se cada um comeu 3 fatias, quer dizer que tinham 27 fatias. Tá vendo que a tabuada do 9 são múltiplos de 9? Eu sei que a quantidade de fatias tem que ser múltiplo de 9. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar que todas tinham 8 fatias. 2, 3, 4, 5. 5 pizzas, né? Se foram 5 pizzas recortadas em 8 fatias, concorda que isso aqui está dando 40? 40 fatias? E aí, entre os múltiplos de 9, se cada um comesse 4 fatias, daria 36. Se cada um comesse 5 fatias, daria 45. Então, já dá para saber que eles não comeram 5 fatias cada um, né? Porque daí teria que ter 45 fatias. E o máximo que dá para ter é 40. Então, eu já vou descartar esses 5 aqui, olha. Então, olha, já dá até para saber aqui quantas fatias tinha, né? É só eu colocar aqui, por exemplo, 6 aqui, né? Porque, olha, algumas pizzas tinham 8 fatias e outras tinham 6. Então, aqui eu vou colocar 4 com 8 fatias e uma com 6. Vou repetir aqui embaixo, ó. 8, a outra 8, a outra 8, a outra 8 e a outra 6, ó. Então, tá dando 38 fatias, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir outra pizza aqui. Eu vou deixar 3 com 8 fatias e 2 com 6, ó. E agora tá dando 36 fatias, tá vendo? Então, como eram 9 amigos, cada um comeu 4 fatias, certo? Porque 9 vezes 4 dá 36. E aqui tá dando 36 fatias, ó. Com 3 pizzas com 8 fatias, né? Dividido em 8 pedaços. E 2 divididas em 6 pedaços. Então tá dando 36, né? Só que ele quer saber quantas fatias cada um comeu. Ora, se tinha 36, né, ao todo, então cada um comeu 4. É só eu fazer 36 fatias que tinham dividido por 9. E aí dá 4. Essa é bem tranquilinha, né? Então aqui vai ser a letra A. Vamos para a próxima? Questão 4. José utilizou exatamente 2.023 peças quadradas de 1 centímetro de lado para preencher vários tabuleiros retangulares de 7 por 17 centímetros. Quantos tabuleiros José conseguiu preencher? Eu vou desenhar aqui os triângulos e o quadradinho, tá? Para facilitar a visualização, já volto. Bom, gente, coloquei aqui, olha, um triângulo então, né? Os tabuleiros retangulares, aqui eu vou colocar 17 centímetros, que é o lado maior, e aqui eu vou colocar 7 centímetros, que é o lado menor. E aqui vai ser os quadradinhos que ele tinha, as pecinhas que ele tinha, que era 1 por 1, né? Eram quadrados de 1 centímetro de lado, tá? Então ele foi colocando aqui, olha. E aí, quantos quadradinhos ele colocou aqui, ó, nessa coluna aqui? Concorda que são 7? Então são 7, né? Eu não vou conseguir desenhar 7 aqui, mas, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui ele colocou 17, né? Então quantos quadradinhos tinha em cada tabuleiro? Tinha 17 vezes 7. Então cada tabuleiro tinha 17 vezes 7. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. Então cada tabuleiro tinha 119 pecinhas, né? Vou colocar assim, peças. E aí ele tinha 2.023 peças. Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu vou contando de 119 em 119 para ver quantos tabuleiros tinha. Uma coisa que eu posso fazer também é pegar o 119 e multiplicar por 17. Multiplicar por 71, né? E ver qual que chega mais perto de 2023. Eu já tenho as possíveis respostas aqui. É uma delas, né? Mas eu posso fazer a divisão também, né? 2023 eu vou dividir por 119. Pego o 202. Quantas vezes o 119 cabe no 202? Só uma, né? Aí você põe o 119. Ó, 120 para chegar no 200 dá 80. Então, 81 mais 2, 83. Abaixo 3, fica 833. Então, gente, olha, o que está mais perto aqui é o 7, né? Vou colocar o 7, ó. 7 vezes 9, 63, vai 6.
7 vezes 1, 7 mais 6, 13. Vai 1. 7 vezes 1, 7 mais 1, 8. Ó, certinho. Então, deu 17 tabuleiros, né? Que é isso que ele quer saber. Então, vai ser a letra E, olha. Então, uma continha facinho também, né? Vamos para a próxima? Questão 5. Janaína resolveu ler um livro de 105 páginas, dia sim, dia não. Nos dias de leitura, ela lê sempre o mesmo número de páginas. Ela começou a ler o livro na sexta-feira e leu até a 21ª página na terça-feira seguinte. Em que dia da semana ela vai terminar o livro? Eu vou colocar aqui os dias da semana, tá? Mas não fala quantas páginas ela leu. Se eu não sei quantas páginas que ela leu por dia, então ela lê X páginas por dia. Aí você fala, né? Putz, já vai começar esse negócio de X, né? Coisa chata, né, professor? Pois é. Bom, no primeiro dia, que foi uma sexta-feira, ela leu X páginas, tá? Aí no sábado ela não leu, porque ela lê dia sim, dia não. No domingo ela leu de novo a mesma quantidade, que é X. Aí, na segunda-feira, que foi o dia seguinte, né, que eu já tô aqui, ó, voltei pra cá, ela não leu. Na terça-feira ela leu de novo, e ela já estava na 21ª página. Ou seja, ela leu 3 vezes, né, e estava na primeira página. Ou seja, ela leu 3x e tinha lido no total 21 páginas. Então, quanto vale o x? O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que mandar o 3 aqui para baixo? Ele está multiplicando, passo para lá dividindo. Então, fica 21 dividido por 3 e isso dá 7, né? Ou seja, ela leu 7 páginas na sexta-feira, mais 7 no domingo. Então, ela estava na 14, tá? Vou colocar assim, tá bom? De 7 em 7, tá? Até chegar no 105. Então, 7 mais 7, 14, mais 7 na terça, que dá 21. E aí, ele quer saber, né? O problema quer saber em que dia da semana ela vai terminar o livro, ó. Que dia da semana ela vai terminar o livro, ou seja, que dia da semana ela vai ler a 105ª página. Então, eu vou fazer esse esqueminha. 21 aqui na terça, o próximo dia que ela vai ler vai ser na quinta, concorda? Então, ela vai ter lido mais 7, então dá 28. Aí pula sexta, agora é o sábado. Já vou fazer aqui a segunda semana de outra cor. Então, 28 mais 7 dá 35, né? Aí ela pula o domingo, vem para a segunda. Na segunda ela vai ler, vai ter lido 42. Pula um, aqui 49. Pula outro, aqui 56. Pula outro aqui no domingo, 63. Aí pula a segunda, vem para terça. Terça dá 70, né? 70. Aí 77 aqui na quinta. Deixa eu mudar a cor. Aí 77 mais 7, 84. No sábado. Pula o domingo, na segunda vai dar 91. Pula a terça, na quarta vai dar mais 7, 98. E, finalmente, na sexta vai dar 105 páginas. Então, olha, você percebe aqui que nem é tão trabalhoso assim, né? Outra coisa que você podia fazer é pegar o 105 e dividir por 7. Você viu que ela lê 7 páginas por dia? Então, você divide por 7. Ó, 10 por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7, para chegar no 10, 3. Abaixo 5. 35 por 7, 5. Aí dá 35, sobra 0, né? Ou seja, ela levou 15 dias para ler. E aí você pode ir contando, né? Se o primeiro dia foi sexta, o segundo dia foi sexta, sábado, domingo. Aí pula segunda, terça. Pula quarta, quinta. Pula sexta, sábado. Pula domingo, segunda. Pula terça, quarta. Pula quinta, sexta. Ó, já deu 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, 7, 8. Pula sábado, domingo. Aí o 10º dia vai ser uma terça, né? Pula segunda. Pula quarta, quinta de novo. Ou então você poderia vir aqui, quer ver? Ó? Aqui começa a repetir no 8, não é? No 8 começa a repetir, ó. Sexta, domingo, segunda. Sexta, domingo, terça, quinta. Ó, sexta, domingo, terça, quinta. Então aqui seria o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15 aqui na sexta de novo, tá vendo? Então, é uma maneira de fazer, né? Outra maneira de fazer. Então, vai ser na sexta-feira. Então, tem várias maneiras de fazer.
é raciocínio, tá? Não precisa de conta, né? Então, tanto o aluno do 8º quanto do 9º ano, nessa daí, eu acho que tá igual, né? Tá em pé de igualdade. Vamos para a próxima? Sexta questão. José empilhou 14 cubos com faces brancas ou azuis, conforme mostra a figura. Quantos desses cubos podem ter todas as faces azuis? Então, ele colocou 14. Olha, deixa eu tentar ver aqui na base. Quantos que tem na base? Ele colocou, ó, 1, 2, 3 na base, lá embaixo, tá? Aí, 4 aqui. Embaixo desse aqui ele colocou 5. Aqui tem 1 também, tá vendo? Então, esse é o sexto. Embaixo desse aqui, o 7º. E embaixo desse aqui, ó, que tá aparecendo aqui, o 8º. Então, ele colocou 8 na base. Então, olha, a base tá assim, não tá? Olha, tem 3 aqui, ó. Tá vendo, ó? 1, 2, 3. Do lado tem mais 3, ó. Então, tem 3, 3. E aqui no canto tem 2. Na base, lá embaixo, tá? Aí, em cima, ele colocou um em cima desse. Tem um em cima desse. Um em cima desse, ó. Deixa eu colocar 2 aqui, né? Então, ó, aqui só tem um, né? Aqui tem 2. Aqui tem 2, né? Ele colocou um em cima de cada aqui na ponta, ó. Esse e esse, tá vendo? Aqui no meio ele colocou também, ficou 2. Nessa ponta só tem 1. Aqui atrás, ó, só tem 1 também. Aqui tem 2, dá pra ver, né? Esse aqui, ó, tem 2. E aqui tem 3, dá pra ver que tem 3? Tem um lá embaixo, tem esse aqui do meio, ó. Um aqui no meio, né? E esse aqui, o terceiro, tá? E aí vamos contar pra ver se tem 14 mesmo, olha. Aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Esses dois aqui da ponta, eles não... Aqui ele quer saber quantos que podem ter todas as faces azuis. Esse daqui, ó, esses dois aqui, ó, eles não podem ter as faces azuis, porque eu já tô vendo que a face dele é branca aqui, tá vendo? E esse aqui também, ó. Eu já tô vendo um branco ali. Então, esse não tem face azul, esses dois também não. Esse aqui, ó, que eu coloquei o número 2, também não tem face azul, todas as faces azuis. Esse aqui de baixo, o 3, e o de cima dele, também não tem todas as faces azuis. Eu tô vendo um branquinho aqui, ó. Tá vendo? Então, já descarto também, ó. Então, sobrou esses aqui. Esse de cima, eu tô vendo que ele não tem também face azul, né? Mas o de baixo dele, pode ser que tenha, não é verdade? Esse aqui de baixo, só tô vendo uma face dele, ele tem 6 faces, pode ser que ele tenha sim. E embaixo dele, não tá aparecendo aqui, então pode ter uma face azul. Então eu vou colocar 2 aqui, tá? Por quê? Porque 2 aqui podem ter faces azuis. Esse de cima eu sei que não tem, mas os dois embaixo dele tem. Esse aqui que tá escondidinho aqui, tá vendo? Só tá aparecendo um pedacinho da face de cima dele. Não tá aparecendo as outras 5. Então, eu vou colocar ele também, tá? Ele pode ter todas as faces azuis. Esse daqui, olha, não tem a face azul, mas o que tá embaixo dele não tá aparecendo, né? Tá oculto. Então, pode ser que sim. Pode ser que tenha todas as faces azuis. Então, eu vou colocar um. Esse aqui, ó, eu tô vendo que ele não tem a face azul, mas o de baixo só tá aparecendo uma face azul. Então, pode ser que tenha também. Então, eu vou colocar um aqui. Então, quantos podem ter faces azuis? 2, 3, 4, 5. Então, vai ser a letra E, alternativa E. Ah, então, 5 podem ter faces azuis. Outra maneira que eu poderia contar isso aqui é eu ver, ó, 14 tem... São 14 cubos, né? Eu tô vendo aqui, ó, já vou fazendo um X nos que tem face branca, ó. Esse tem face branca, esse tem... Aqui eu não vou fazer, porque eu já fiz nele, né? Esse tem face branca, também não vou fazer aqui, porque eu já coloquei aqui, tá? Então, por enquanto, tem 3 com faces brancas, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu faço 14 menos 9, 5, né? Cheguei lá também. Só tirando os que tem face branca, certo? Vamos para a próxima? Vamos lá, 7ª questão. Qual é a razão entre as áreas dos quadrados XYZW, esse quadradinho aqui, ó, tá vendo? Esse menorzinho aqui, e ABCD, esse grandão aqui, ó. Qual é a razão entre eles? O que é razão, professor? Razão é uma divisão. Então, eu quero saber as áreas dos quadrados. Ó, o que ele fala primeiro? Ele fala XYZW. Então, o que ele fala primeiro vem em cima, tá? Se ele falasse qual é a razão entre os quadrados ABCD e
XYZW. Aí o ABCD ficaria em cima, entendeu? O que ele fala primeiro vem em cima. Então, como ele falou XYZW, eu ponho ele em cima. E o ABCD ele falou depois, então a área dele eu vou colocar embaixo. Aí aqui, gente, tá vendo essa diagonal AC? Ela tá dividindo esse quadrado ABCD no meio. Então, metade, ó, aqui tem metade, tá vendo? E a outra metade, tudo isso aqui, ó. Aí, nesses casos aqui, dá para fazer por Pitágoras, mas vamos supor, você está no 8º ano, né? Tem a matéria de Pitágoras, teorema de Pitágoras, antes era no 9º ano, né? Algumas redes ainda ensinam no 9º ano. Então, pode ser que alguém esteja no 8º e não consiga fazer por Pitágoras. Tem raiz quadrada aí também. Então, para evitar isso, o que você pode fazer? Você pode ir dividindo isso aqui, olha. Por exemplo, você vem e divide aqui, ó. Tem que dividir para esse triângulos aqui. Ó, divide aqui. Aí, o que mais que dá para dividir? Essa parte aqui, ó, essa daqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, né, ó. São todos lados iguais, tá vendo? Então, aqui eu vou dividir aqui no meio e vou dividir aqui também, ó. O que eu fiz aqui, olha? Eu dividi em vários triângulos e todos são iguais. Todos são congruentes, né? Como é que o senhor sabe que é congruente, professor? Quer ver, olha? Como aqui essa diagonal foi dividida ao meio, eu sei que aqui tem 45 graus. Por quê? Porque o retângulo ele tem ângulo reto, reto ângulo, né? Então, 45 aqui e 45 desse lado aqui. Aqui é 45 também. Esse aqui não é 90? Esse é 90. Então, esse aqui também é 45. Então, ele é um triângulo isósceles, que a gente chama de isósceles. E quando eu tenho um triângulo isósceles, que tem dois ângulos iguais, esses lados aqui, olha, tem a mesma medida. Entendeu? Que nem, olha, aqui mesma coisa, ó, 45 graus. E aí aqui tem um de 90. E a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Se eu sei que um é 90 e sei que o outro é 45, quanto que falta para chegar no 180? Essa soma dá 135. Então, 180 menos 135 dá 45. Ou seja, se um triângulo tiver dois ângulos de 45 graus, por exemplo, aqui, ó. Se esse for 45 e esse for 45, né, quer dizer que esse... Nossa senhora, isso é errado, né? Mas se esse tiver 45 e esse tiver 45, são dois ângulos iguais. Quer dizer que esse lado tem a mesma medida desse, entendeu? Por exemplo, se aqui tiver 5 centímetros, aqui também vai ser 5 centímetros, certo? Esse outro aqui, né, já pode ter outra medida, tanto faz. Mas então, olha, eu sei que, por exemplo, esse lado aqui é igual a esse, ó. Aqui nas diagonais, mesma coisa, olha. Eu sei que esse lado aqui é igual a esse. Esse é igual a esse, ó. Que é igual a esse aqui também. Tá vendo? É tudo igual. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou calcular, eu vou ver quantos triângulos eu desenhei aqui. Quantos que eu desenhei? Eu desenhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 triângulos eu desenhei. Se eu tenho 9 triângulos aqui, quantos que eu tenho aqui, ó, nesse lugar aqui que está em branco aqui? Concorda que tem 9 também? Teria 9? Porque eu dividi na metade. Então, eu vou pegar a área desse quadrado. Esse quadrado tem quantos triângulos? Tá vendo que tem 4? Ó, tem um aqui, um triângulo aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Ele tem 4 triângulos. Eu estou fazendo uma medida de área por triângulos, tá? E o grandão, o ABCD, ele tem 9 aqui, olha. Então, aqui do outro lado, aqui desse lado que está limpinho, ele tem 9 também. Ou seja, ele tem 18 triângulos. E aí, você chega lá na resposta e vê, nossa, professor, mas não tem 4 18avos lá, né? Não tem 4 dividido por 18. Mas aí, o que você tem que fazer? Você tem que simplificar. Tá? Então, o que é simplificar? É dividir numerador e denominador por um mesmo número. Você consegue ver um número que dá para o 4 e para o 18 dividir? Como os dois são pares, ambos dividem por 2, correto? Então, ó, dividindo por 2, o 4 dividido por 2 dá 2 e o 18 por 2 dá 9. Agora, aí você fala assim, aqui tem 2, vou dividir por 2 também. Só que os dois têm que dividir por 2, entendeu? O 2 divide por 2, mas o 9 não. Então, eu não posso dividir, não posso simplificar mais.
Aí você fala, o 9 divide por 3, mas o 2 não. Entendeu? Então eu cheguei numa fração que a gente chama de fração irredutível. Não dá para reduzir mais, simplificar mais do que isso, tá bom? Então a minha resposta vai ser a letra A, 2 nonos. Vamos para a próxima? Vamos lá, questão 8. O desenho mostra uma roda gigante com Maria e Paulo sentados em cadeiras diametralmente opostas. Então, olha, esse aqui está o Paulo, né? E aqui está a Maria. Essa linha pontilhada, ela é o diâmetro dessa circunferência, né? Aliás, todas essas linhas são diâmetro. O que é o diâmetro? Ele liga uma borda na outra passando pelo centro. Maria está a 3 metros de altura com relação ao solo. Paulo encontra-se a 5 metros de altura. Qual será a altura de Paulo quando Maria estiver a 7 metros do solo? Vamos supor que isso aqui é o diâmetro, tá? Aí, o que está acontecendo aqui nesse momento? Ó, a Maria, ela tá nesse ponto e o Paulo tá aqui, vamos supor que é o meio, seja o meio, tá? Então, o Paulo está, tá? Então, aqui tá o Paulo e aqui tá a Maria. O que acontece aqui, gente? Olha, aqui, se eu pegar esse aqui, ó, tá vendo? Uma perpendicular, né? Perpendicular é isso aqui, ó, tá? Faz um ângulo de 90 graus aqui com esse diâmetro aqui que eu coloquei na horizontal, tá bom? Eu não sei se vocês já aprenderam isso, mas esses dois ângulos, ó, eles são ângulos opostos pelo vértice. Eles têm a mesma medida. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui também. Então, olha, pega esse triângulo aqui e gira ele, rotaciona ele e deixa esse aqui parado. Você consegue perceber que os dois vão ficar na mesma posição? Os dois vão ficar nessa posição aqui, ó. Os dois vão ficar nessa posição, né? Ó, aqui vai ser o ângulo reto. Aqui vai ser o ponto P, ó. Eu tô copiando esse triângulo aqui, tá? E aqui vai ser, eu vou chamar aqui de O, o centro de O. E esse triângulo aqui, se eu rotacionar ele, ó, faz o lado M, contornando aqui e para bem no P, coincide com o P. Você consegue ver que ele vai ficar igualzinho esse aqui, na mesma posição? Ó, os dois vão ficar na mesma posição. Então, aqui vai ser um ângulo reto, que é esse aqui, tá vendo? Aqui vai ser o ponto O e aqui vai ser o ponto M, ó. Então, esses dois triângulos, eles são chamados de triângulos congruentes. E como essa medida aqui é igual a essa, né? Porque é o raio, entendeu? Então, aqui é o raio, né? O raio é igual ao raio da bicicleta. Ele vem lá do meio, né, do eixo até a borda, certo? Aqui também é R, né? Tem a mesma medida, entendeu? Então, por exemplo, se aqui for 5, aqui também é 5, ó, é o raio, tá? E aí ele tem os lados iguais, né? Esse lado aqui é congruente, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo é congruente a esse, então esse vai ser congruente a esse também, concorda? Porque a soma dos ângulos tem que dar 180 graus. Eu estou vendo que esse aqui está dando 90. Vamos supor que esse aqui seja 30. Se esse aqui for 30, esse também vai ser 30. Né? Porque eles são opostos pelo vértice, tá vendo? E o outro vai ser 60, né? Que é o que falta para chegar no 180, entendeu? Esse mais esse tem que estar dando 120, né? 90 mais 30 dá 120. Para chegar no 180, então esse aqui tem que ser 60 graus. E aí, o que acontece? Como os dois triângulos são congruentes, né? Por exemplo, se aqui mede 5, aqui também mede 5. E vamos supor que aqui meça 3, aqui também vai medir 3. Por quê, professor? Porque, olha, daqui até aqui, olha, é o raio também, né? Olha, ele tá vindo do centro O até esse ponto aqui, ó. E aqui é a mesma coisa, acontece desse lado aqui, ó. Quer dizer, até aqui, né? E daqui até aqui, mesma coisa. Vai ter o mesmo lado, entendeu? Então, essa medida aqui, ó, essa tem a mesma medida dessa daqui. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que a roda gigante começar a rodar, né, a girar, o que vai acontecer? Ó? Aí está dizendo, né, que a Maria vai estar a 7 metros de altura. Vamos supor que a Maria, vamos colocar a Maria aqui, ó. Maria vai estar a 7 metros de altura. Ó, diâmetro de novo, tá vendo? Se ela tiver 7 metros de altura, ó, vou fazer outra aqui, tá vendo? Estou traçando uma perpendicular, tá vendo? Concorda que essa medida vai ser igual a essa? De novo vai acontecer isso, porque eu tenho ângulos opostos pelo vértice, aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho um ângulo reto. Então essa medida x aqui vai ser igual a essa medida x,
como ela tá aqui no solo, ela tá nessa altura aqui, ó. Vamos supor que a Maria tá aqui e o Paulo tá aqui, tá? Quando eles estavam aqui, né, a Maria tava a 3 metros de altura, certo? Vamos supor que o solo estivesse aqui. A Maria, ela tava a 3 metros de altura. E o Paulo tava aqui em cima, ó. Ele tava a 5 metros. Então, esse pedacinho aqui, que eu vou chamar de Y, ó, ele era igual a esse daqui, ó. Que eu vou chamar de Y também. À medida que ele vai diminuindo, esse aqui vai aumentando, não é? Esse aqui tá aumentando até que eles cheguem na mesma posição aqui, ó. Vai chegar uma hora que os dois vão estar aqui, ó. Eles vão estar na mesma posição. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui o 3 mais Y, ó. O 3 mais Y ali é igual ao 5 menos Y, né? Porque o que que seria o 3 mais Y? Seria ela tá aqui nesse ponto aqui, ó. Ela tava 3, aí se a roda gigante vier para cá, ó, nesse sentido aqui, né, e ela parar aqui, ela vai estar 3 mais Y, ó, de altura. E aí vai ser igual ao 5, que é aqui em cima, né? Aí a roda gigante vai estar rodando aqui, ó, no sentido anti-horário, tá? E aí ele vai vir parar aqui. Então é 5 menos esse pedacinho, menos Y, certo? Aí o que que eu posso fazer aqui? Olha, eu posso passar o Y para lá e o 3 para lá. Então quando eu passar esse Y que está negativo para lá, ele vai ficar Y mais Y. O 5 mantém. O 3, quando passar para lá, ele vai mudar o sinal dele, não vai? Vai ficar 3. Menos 3. Aí vai ficar 2y igual 5 menos 3, 2. Então o y vai ser 1. Então quer dizer que esse pedacinho aqui é 1, ó. E esse aqui é 1. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que aqui no meio é 4. Tá vendo? Aqui é 4 e aqui é 4 metros de altura. Se eu pegar desse ponto do meio, ó, até aqui embaixo, tem 4 metros de altura. Tá? Então, desse meio aqui até lá embaixo, tem 4 metros. Se a Maria tá aqui, quer dizer que o X aqui vale 3, concorda? O X aqui vale 3, né? Ela tá 7 metros de altura, ou seja, 4 mais 3, 7. Então, o X, ele vale 3. E aqui também ele vai valer 3. E aqui nesse ponto, olha, não é 4 metros de altura? Não tem 4 em relação ao solo? Tem 4. Como aqui você tira 3, né? Então, qual que vai ser essa alturinha aqui, ó? Consegue ver que vai ser 1 metro? Ele vai estar 1 metro do chão. Bom, gente, isso aqui tem que fazer uma construção, né? Tem que fazer essas construções, tem que ter a noção de semelhança de triângulos, ângulos opostos pelo vértice, e tem que ficar rabiscando. Questões de geometria, a gente tem que rabiscar para ver triângulos congruentes, triângulos semelhantes, né? E aqui a resposta então vai ser a letra B, tá? Vai ser 1 metro. Tem outras maneiras de fazer, professor? Tem outras maneiras de fazer. Essa daqui é uma que eu achei mais fácil, tá? Embora essa questão seja, eu acho que uma das mais difíceis da prova, né? Provavelmente poucas pessoas mesmo no Brasil devem ter acertado essa questão aí conscientemente, né? A maioria que acertou deve ter sido no chute. Vamos para a próxima? Vamos lá, 9. A área do polígono amarelo com vértices em pontos do quadriculado. Então os vértices são esses pontinhos aqui, tá? Esses pontinhos aqui que dá pra ver, ó. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Então a área amarela é 30 centímetros quadrados. Então vou colocar aqui, ó, a área amarela é igual a 30 centímetros quadrados. Qual é a área em centímetros quadrados de cada quadradinho do quadriculado? Então ele quer saber a área de cada quadradinho do quadriculado. Então eu vou colocar x, não sei quanto que é, né? Vou colocar x. Como eles são quadrados, quer dizer que aqui mede x e aqui mede x, tá bom? Aí, gente, olha, vamos de novo, né? Questão de geometria, a gente tem que ir dividindo a figura, né? Então, olha, vamos dividir aqui no meio, ó. Divide aqui no meio, que é o meio, né? Vamos desconsiderar essa parte aqui de baixo, ó. Desconsidera essa parte de baixo e essa aqui de cima, ó. Deixa eu ver se dá pra parar. Dá. Ó, deu uma diminuída na figura, tá? Pra ficar mais fácil de ver. Ah, professor, mas não dá pra fazer isso na prova, o negócio é impresso, não tem borracha. Mas o que eu quero explicar pra vocês é o seguinte, que mesmo que tivesse aquela malha aqui do lado, né? Aquela parte que não está pintada, dá pra visualizar isso também, tá? Eu tô fazendo isso pra ficar mais fácil pra ver. Vocês conseguem ver que essa metade aqui, ó, pra esquerda,
você consegue ver que o amarelo é metade dessa área desse retângulo aqui, tá vendo? Esse retângulo aqui, olha, esse retângulo, ele tá dividindo bem no meio. Então, a parte amarela aqui, eu vou chamar ela de área 1, tá? Qual vai ser a área 1? Se eu falei que cada quadradinho tem lado x, a área 1 vai ser, ó, 1, 2, 3. A área do triângulo é metade da área do retângulo, né? E faz todo sentido. Ó. Se você pegar aqui o retângulo, ele tem 2 aqui e 3 aqui de altura, né? Então 2x, ó, vezes 3x é a área daquele retângulo ali, né? Inteiro, tá? Mas o triângulo é só metade, então a gente divide por 2. Aí se você quiser, você pode cortar o 2 aqui. Se você quiser, você multiplica. Como que eu faço essa multiplicação, professor? Eu multiplico número com número e letra com letra, tá? Então, número vezes número, ó, 2 vezes 3, 6. E a variável, né, a incógnita aqui, a gente multiplica x vezes x, dá x ao quadrado. E aqui dá 2. E aí, quando eu divido, eu vou dividir número com número e variável com variável, né? Vai ficar 3x ao quadrado. Essa é a área dessa parte amarela que eu chamei de 1. Agora aqui, eu sei que a área desse retângulo é a mesma coisa, não é? Então, ó, a área do retângulo é 6x ao quadrado, né? 6x ao quadrado. E aí, o que eu vou fazer agora? Não dá para eu calcular essa área amarela aqui, olha. Pelo menos aqui, poxa, se eu for dividir aqui, ó. Tá vendo? Eu não consigo ver quem é a base e quem é a altura, porque ele tá passando dessa linha aqui, ó. E essa aqui é a mesma coisa, eu consigo até ver a altura. Eu consigo ver que uma medida é 2, mas eu não consigo ver a base aqui, ó. Né? Ou se eu chamar isso aqui de base, eu não consigo ver o outro lado, porque ele tá passando da malha. Então, esse caminho eu não consigo. Mas, se você olhar aqui, olha, consegue enxergar outro retângulo? E aí, o que eu quero aqui agora? Eu quero calcular essa área branca aqui, ó. Tá vendo? Essa área branca aqui, eu vou chamar ela de área 2, tá? Área 2. A área 2 é um triângulo, tá vendo? Ó? Ele vem aqui, ó, ele é metade desse retângulo aqui, ó. E ele é a diagonal, tá vendo? Então, ele divide esse retângulo que eu fiz aqui de azul, ele divide ele no meio. Então, ele é metade da área desse retângulo, concorda? A base aqui, olha, é 2 e a altura é 1. Então, a área do triângulo 2 vai ser base, que eu coloquei 2x, vezes a altura, que é 1x, dividido por 2. Então, ó, 2 vezes 1, 2, x vezes x, x ao quadrado, dividido por 2. 2x ao quadrado dividido por 2, né? Corto 2, sobra 1x ao quadrado. Essa é a área desse retângulozinho aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou calcular a área desse triângulo aqui, olha. Tá vendo esse aqui? Vocês conseguem ver que esse triângulo aqui, olha, é igual a esse 1 aqui? Dá pra ver? Esse branco aqui, olha. Ó, esse triângulo aqui, ó. Esse, ó. Ele é igualzinho àquele ali do 1, ó. Consegue ver? Olha as medidas dele. A base é 2 quadradinhos, igual esse daqui. E a altura é 3, igual esse. Então, as áreas são iguais, né? Mas se eu... Não, professor, não acredito no senhor, não. Eu quero calcular. Beleza. Gosto de calcular. Então, beleza, vamos calcular. Vamos chamar ele de área 3, tá? Esse rosa aqui. Então, ele é a área 3. A área 3 vai ser base vezes altura, né? A base é 2x, né? Que eu chamei cada lado aqui de x. Então, a base é 2x vezes a altura, que é 3x, ó. Né? Um aqui, outro aqui, outro aqui. Dividido por 2. Então, 2 vezes 3, 6, né? Multiplica o número com o número. E agora variável com variável, letra com letra. X vezes x, x ao quadrado. E vou dividir por 2. 6 dividido por 2, né? Divido o número com o número. Dá 3x ao quadrado. E aí, professor, como que eu acho agora a parte amarela? A parte amarela eu vou fazer, ó, a área 1, tá? Ó, parte amarela. Que eu já sei que é 30 centímetros quadrados, né? Então, eu vou fazer a área 1 mais... esse retângulo aqui, tá vendo? Ó, esse grandão, eu vou somar esse retângulo e aí eu vou tirar a parte branca, entendeu o que eu vou fazer? Então, olha, eu vou somar com um retângulo aqui,
que é 6x ao quadrado, olha. Então eu somei ele, 6x ao quadrado, e aí eu vou tirar esses pedacinhos brancos, e o que vai sobrar vai ser a parte amarela, concorda? Então eu vou tirar agora a área 2, que deu x ao quadrado, ó, e vou tirar essa parte aqui, ó, 3x ao quadrado. E isso aqui tem que dar quanto? Não tem que dar 30? Tem que dar 30, porque isso aqui é a área que eu estou calculando no amarelo, entendeu? Então o 1 aqui, eu sei que é 3x ao quadrado, olha. Então, eu já vou colocar aqui 3x ao quadrado, tá? Então, olha, o que eu fiz? Deixa eu fazer aqui do lado aqui, né, pra gente não se perder, ó. O que eu fiz? Eu somei a área 1 mais a área do retângulo aqui da esquerda, tá? Desse retângulo que vem daqui até aqui, ó. Somei essa área inteira e tirei a parte branca. Tirei a área 2 e tirei a área 3. Isso que eu fiz, tá? E isso daqui é a parte amarela. E a parte amarela aqui tá falando, né, que é 30 centímetros, entendeu? Então é isso que eu tô fazendo. No lugar do i da área 1, eu coloquei 3x ao quadrado. No lugar da área do retângulo aqui da direita, tá? Ó, daqui pra lá, ó. Eu coloquei 6x ao quadrado. No lugar da área 2, que eu tirei esse pedacinho branco, é x ao quadrado. E a área 3 é esse que eu pintei de rosa aqui, que é 3x ao quadrado. E isso tem que dar 30. Todo mundo tem x ao quadrado aqui, tá vendo? Quando eu tenho 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado, concorda que dá zero? Porque se eu tenho 3, eu somo com 6, ó, tá dando 9. Aí eu tiro 3, volta a dar 6, né? Então eu posso cortar, entendeu? Aí você fala, ah, não, professor, não quero cortar. Beleza, então não corto. 3 mais 6 dá 9. 9 menos 1 dá 8. 8 menos 3, 5. Quem cortou já chegou aqui, né? Direto, ó, no 6 menos 1, 5x ao quadrado. Isso vai ser igual a 30. E aí a gente não quer deixar o x ao quadrado sozinho, então tem que tirar esse 5 daqui. Ele está multiplicando, passa para lá dividindo, vai ficar x ao quadrado igual a 30 dividido por 5, que é igual a 6. Precisa calcular o valor de x, professor? Não precisa calcular o valor de x, por quê? Porque ele quer saber qual é a área em centímetros quadrados de cada quadradinho. E o que é a área de cada quadradinho aqui, ó? Cada quadradinho, ele tem x de lado, né? Então a área dele, concorda que é x vezes x? A área dele é x vezes x, ou seja, a área de cada quadradinho é x ao quadrado. E eu já tenho aqui a área, então não preciso calcular o lado. Se eu quisesse calcular o lado, eu teria que colocar o 6 dentro da raiz, mas não é isso que ele está pedindo. Ele só está pedindo a área. Então vai ser 6, vai ser a letra E. Vamos para a próxima? Questão 10. Essa aqui é assustadora, né? Na hora que você vê assim, nossa, que difícil, né? Fração, não dá, professor, não dá. Vocês vão ver que é bem legal essa questão aí. Eu achei bem legal. É gostoso de fazer esse tipo de questão. Ó, se AB é igual a meio, BC é igual a 1/3 e AC é igual a 1/6, qual é o valor de 1 sobre A ao quadrado mais 1 sobre B ao quadrado mais 1 sobre C ao quadrado? Gente, soma de fração. Soma de fração, os denominadores têm que ser iguais, tá? Qual é o MMC de A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado? O MMC, a gente não faz um risquinho assim, não é? Para calcular? Então, ó, se a gente colocar A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado, eu vou dividir por A, né? O que vai acontecer? O A ao quadrado dividido por A, o que é A ao quadrado? É A vezes A. Quando eu divido por A, o que acontece? Corto um A com A e sobra A. Então, só o A vai dividir por ele mesmo. Ó. O B ao quadrado vai continuar e o C ao quadrado vai continuar. Aí eu divido por A de novo. O que acontece quando eu divido A por A? O que acontece quando eu divido um número por ele mesmo? Se eu dividir 5 por 5, dá 1, não dá? 10 dividido por 10, dá 1. A dividido por A também dá 1. Corta os dois e dá 1, tá? Então, aqui dá 1. Aí cheguei B ao quadrado, C ao quadrado. O que está dando aqui? Está dando A ao quadrado, tá vendo? Aí vamos supor que você não entendeu. Beleza, então B ao quadrado. Vou dividir ele por quem? Quem que B divide? B divide por ele mesmo, né? O que é B ao quadrado? É B vezes B, dividido por B, ó. Corta e sobra 1B. Tá vendo? Então aqui sobra 1B, aí vai ficar 1B, C ao quadrado, aí vai dar outro B, dá 1C ao quadrado, e aqui vai dar 2Cs, concorda?
Então, o MMC de A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado é A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. É a multiplicação dos três, entendeu? Eles são primos entre si, né? Porque eles são diferentes, eu não sei o valor deles, tá? Deixa eu apagar isso aqui, senão vai ficar muito poluído. É a mesma coisa que fosse calcular MMC de números primos, tá? Primos entre si, né? Se eu for calcular, por exemplo, o MMC de 3, 5 e 2. Vou fazer um número pequeno aqui. O que acontece? O 2, vou dividir por 2. Só o 2 vai dividir. O 3 repete, o 5 repete, aqui fica 1. Aí divido por 3. Só o 3 vai repetir. E agora por 5. Só o 5 vai dividir. O MMC vai ser o produto entre esses três números. 2 vezes 3 vezes 5. Entendeu? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Então, primeiro eu coloco o MMC. Então vai ficar assim, ó. Vou colocar o esqueleto da conta aqui, ó. É isso que eu quero saber, né? O MMC vai ser A2, B2, C2. Isso nos três, tá? Eu poderia fazer uma fração só, depois eu vou fazer isso. Aí eu vou calcular a primeira fração. Então eu olho só nessa primeira aqui, olha. Só nessa primeira. Tá vendo? Esquece as outras duas. Uma maneira que você pode ver é o seguinte, né? Que aqui a gente tem que pegar MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, né? E aí o que acontece quando eu divido A2, B2, C2, quando eu divido por A2? Consegue ver que eu corto o A2 e sobra B2, C2? E aí você vai multiplicar por 1, vai dar B2, C2. Aqui, olha, eu estou dividindo A2, B2, C2, vou dividir por B2. Você vai cortar o B, vai sobrar A2, C2. E aqui você vai dividir por C2. O que vai sobrar? Vai sobrar A2, B2. É a mesma coisa que eu tivesse, por exemplo, olha, vou colocar uma fração com número aqui, para ficar mais fácil para entender. Ó, se eu tivesse 1 sobre 3 mais 1 quinto mais 1 meio. Tá? O MMC, eu vi aqui que é 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Né? Então eu vou pôr aqui, ó. 30 embaixo das 3. O que acontece quando eu pego 30 e divido por 3? Dá 10, não dá? E o que é o 10? É o 5 vezes 2. Tá vendo? Então é só multiplicar esses dois e colocar aqui, ó. Dá 10. Eu só posso fazer isso porque em cima é 1, tá? Se fosse diferente, eu tinha que multiplicar pelo número. Se fosse 2, por exemplo, aqui, eu teria que fazer 10 vezes 2. O do meio, ó, 30. Vou dividir por 5, né? Ou então você pode ver assim, 5 vezes quanto que dá 30? É 6, não é? 30 dividido por 5, 6. E o que é o 6? É o 3 vezes 2, 6. Então é isso que eu vou pôr aqui, 6. Entendeu? É só multiplicar os dois. E o último aqui, é só eu multiplicar o 3 vezes 5. Coloco 15 aqui, ó. Né? Se você quiser, você faz assim, ó. 30 dividido por 2, 15. Que é a multiplicação desses dois, entendeu? Então é a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar tudo numa fração só. Eu posso fazer isso. Eu posso, como os denominadores são iguais, né? São todos A2, B2, C2. Eu vou colocar tudo numa fração só. Então eu vou fazer assim, ó. Colocar um traço grande. Aqui eu ponho A2, B2, C2. E aqui eu vou pôr o B2, C2. Só que o B2, C2, o que é B2, C2? É B, C vezes BC. Concorda? Porque o B2 é B vezes B. O C é C vezes C. O C ao quadrado é C vezes C. E aí eu troco, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Lembra disso? Então, se eu fizer 3 vezes 2, é a mesma coisa que 2 vezes 3. Né? Se eu fizer aqui, por exemplo, ó, 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Se eu quiser fazer 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2, eu posso fazer? Posso, vai dar a mesma coisa. Ó, aqui vai dar 9, aqui vai dar 4. 9 vezes 4, 36. Se eu fizer aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 6, 36. Então, quando fala a ordem dos fatores não altera o produto, é porque cada número que está multiplicando, ele é chamado de fator, entendeu? Então, nessa multiplicação 3 vezes 2, ó, o 3 é um fator, o 2 é fator, o 3 chama fator, o 2 chama fator. E o resultado dessa multiplicação chama produto. Entendeu? Lembra lá na divisão? Na divisão também, cada um tinha um nome, né?
o número que dava aqui embaixo era o quociente, que é o que ninguém esquece, né? E o que sobrava era o resto, lembra? Aqui era o divisor, aqui era o dividendo, né? Na soma também tem as parcelas e o resultado é a soma. Na subtração também tem subtraindo, minuendo e o resultado é a diferença. Tá? Então, o b ao quadrado, c ao quadrado, eu transformei em bc vezes bc. Por quê, professor? Porque eu tenho o valor de bc aqui, ó. Entendeu? E aí, no lugar do bc, eu vou colocar 1/3. Tá? Aí, ó, mais... Agora eu vou colocar esse do meio, ó. Esse do meio... Deixa eu mudar de cor. Esse do meio, ó, é A2C2. O que eu vou fazer? A2C2, ó, é a mesma coisa que A vezes C vezes C. O que eu vou fazer? Eu vou juntar um A com um C, que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Entendeu? Peguei esse A, joguei para cá, troquei de lugar, ó, ele com o C aqui, ó. Tá vendo? Então vai ficar A vezes C vezes A vezes C. Por quê, professor? Porque eu tenho o valor de A vezes C aqui, ó. É 1/6. Vou colocar aqui, ó, o A2B2, mesma coisa. Vou colocar A vezes B vezes A vezes B, certo? Porque A2B2, ó, A2B2 é A vezes A vezes B vezes B. Então, trocando A com o B de lugar, fica A vezes B vezes A vezes B, certo? Por que o senhor fez isso, professor? Porque eu tenho o valor de AB aqui, ó, entendeu? Então, eu tenho que fazer uma manipulação para chegar nisso daqui, porque ele tá, se ele está me fornecendo esses dados, é porque eu vou precisar desses dados. Tá? E eu vou usar isso agora, né? Aí, no lugar do BC ali, daqueles 2 BCs que tem ali, eu vou colocar 1/3. Então, vai ficar assim, ó, 1/3 vezes 1/3. Deixa eu colocar de rosa, né? Da mesma cor. Ó, vai ficar 1/3 vezes 1/3. Aí, mais. Agora, o de azul. O que vai ficar o de azul? Acompanha comigo aí. É AC vezes AC, tá vendo? O AC é 1/6, ó. Então, vai ficar 1/6 vezes 1/6. Só aqui que é mais, ó. O resto é tudo multiplicação. E agora, de vermelho, eu vou pôr o AB. O que eu vou pôr no lugar do AB? O AB é meio, né? Então, eu vou colocar meio vezes meio. E tudo isso vai estar dividido por A2B2C2, né? O A2B2C2... Ele, que ele é? Ele é A vezes B vezes B vezes C vezes C, concorda? Entendeu? A vezes A é ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado, C vezes C, C ao quadrado, tá? Vocês vão entender depois por que eu fiz isso. 1/3 vezes 1/3, como que eu multiplico fração, professor? Multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então, 1/3 vezes 1/3 dá, responde aí, 1/9, certo? Aí mais, agora o de azul, mesma coisa, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 1 em cima dá 1, embaixo 6 vezes 6, 36. Agora o de vermelho, quanto que dá? Responde aí, gente. Em cima, 1 vezes 1, 1, embaixo 2 vezes 2, 4. Agora embaixo, eu vou fazer uma manipulação também, olha, não está dando o valor de AB, então esse A aqui eu vou juntar com esse B, ó. Vai ficar assim, AB. Aí, vezes... Aqui não tem o BC, ó. Então, eu vou juntar esse B com esse C, ó. Então, vezes BC, vezes... Aqui tá tudo multiplicando, tá vendo? Não tem soma aqui. E esse A aqui, eu vou juntar com esse C, ó. Porque tem aqui AC, tá vendo? Então, vai ficar AC. E aí, eu vou substituir tudo agora. Então, vai ficar assim, ó. E em cima, eu tenho... uma soma de 3 frações. Então, eu vou transformá-la numa fração só, tá? E vou calcular MMC do 9, do 36 e do 4. Dá para saber de cabeça, não dá? Porque o 9, na tabuada do 9 e na tabuada do 4, tem o 36, né? Mas vamos supor, ah não, professor, eu quero tirar MMC, eu gosto de calcular MMC. Então, beleza, vamos tirar o MMC, vamos calcular o MMC. E aí a gente vai tirar MMC dos números de baixo. Do 36, do 9 e do 4. Ó, divide por 2, pega metade dos números.
Dividindo por 2, o 36 vai dar 18, né? O 9 repete e o 4 dá 2, por 2, tá? Agora por 2 de novo. O 18 dá 9, o 9 repete e aqui dá 1. Agora não dá mais por 2, né? Mas dá por 3. Então eu divido por 3. Dividindo 9 por 3 dá 3. Aqui dá 3, aqui dá 1. E por 3 de novo dá 1, 1 e 1. Qual vai ser o MMC? O MMC vai ser o produto de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que dá 36, correto? Então eu vou pôr aqui, ó. Um pouquinho pra cima, né? Vou pôr o 36 aqui. Aqui são 3 frações, tá? Eu vou colocar aqui já, ó, tudo numa mesma, tá? Pra ficar, né, mais simplificado aqui. Aí eu vou calcular a primeira e vou colocar o resultado aqui da primeira, ó, tá? Dessa daqui de rosa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 36, né? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Ou então, você pode ver assim, ó. 9 vezes quanto que dá 36? Era 9, ficou 36. 9 vezes quanto? O que o 36 dá do 9? Ele é 4 vezes, não é? Então, o de cima também vai ser 4 vezes. Agora, se você não entendeu, se você faz desse jeito, né? Pega o 36, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ó. 36 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 1, 4. Aí a do meio agora, azul. Ó, embaixo era 36. Continuou 36, não mudou embaixo. Então em cima também não vai mudar, vai continuar sendo 1. Mas vamos supor que você queira fazer a conta. Não, professor, eu quero fazer a conta. Você pega o 36, divide pelo de baixo, ou seja, divide 36 por 36, dá 1. Vezes 1, 1. Agora vamos para a vermelha. A terceira fração aqui, ó. Era 4 embaixo, agora é 36. O que o 36 é do 4? Você tem que multiplicar 4 por quanto para dar 36? Concorda que é 9? 9 vezes maior? Então o de cima também vai ser 9 vezes maior que o 1. Vai ser 9. Mas se você quiser fazer a conta, né? Você vai fazer 36 dividido por 4, 9, vezes o de cima, né? Vezes 1, dá 9. Tá? E aqui embaixo, ó, eu vou pôr AB, que é meio, vezes o BC, que é 1/3, vezes o AC, que é 1/6. Aqui em cima vai ficar 36. Aqui você vai somar 4 mais 1 mais 9, dá 14. E aqui embaixo, ó, multiplicação. Multiplica de cima com de cima com de cima, de baixo com de baixo com de baixo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E embaixo 2 vezes 3 vezes 6 dá 36. Como que eu faço divisão de fração? Divisão de fração, a gente repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. O 1 estava em cima, vem para baixo. O 36 estava embaixo, vem para cima. Consegue ver que eu posso cortar o 36 com 36? Por quê? Porque você vai multiplicar 14 vezes 36. Depois você vai dividir por 36? Não tem sentido, né? É como se eu fosse fazer isso aqui, olha. 14 dividido por 2 vezes 2 vezes 1, sobre 1, por exemplo. Você vai multiplicar 14 por 2, vai dar 28. Aí depois você vai dividir por 2. Vai dar 14 de novo, não vai? Então, o que você pode fazer? Cortar um de cima com o de baixo. E aí você já chega direto na resposta. Tá? Principalmente quando tem um embaixo aqui, mais fácil ainda. Ó. Então, vai ficar 14 dividido por 1, que dá 14. Então, essa continha da hora, né? Dá 14. Então, vai ser a letra C. Isso aqui é fração, né? Você que vai fazer aí um Enem, você que vai fazer uma engenharia, alguma coisa da área de exatas, ou mesmo a segunda fase da UBMEP, né? É bom que você estude fração, operações com frações, tá bom? Na soma, na subtração tem que tirar MMC, na multiplicação você multiplica o numerador com o numerador, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Na divisão de fração, você pega, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Essas regrinhas tem que saber, tá? Tem que treinar. Vamos para a próxima? Bom, seguindo aqui com a nossa correção, vamos para a questão 11. Quando são os números ABC de 3 algarismos distintos, tais que o número AB de 2 algarismos seja divisor de ABC? Esse é um número, tá? De 3 algarismos distintos. O que é distinto? Diferentes, tá? Então, por exemplo, não pode ser 112, entendeu? O número tem que ter 3 algarismos. Aqui, nesse caso,
não pode ser porque eles não são distintos, né? Mas no caso, por exemplo, 132, o A seria o 1, o B seria o 3 e o C seria o 2, tá? Então é isso que ele está dizendo e ele está querendo saber, né? Quantos são esses números de 3 algarismos que vai do 100 até 999, só que tem que ser algarismos distintos. Nem o 100 nem o 999 não são números de 3 algarismos com algarismos distintos, né? Eles repete os algarismos, não pode repetir, tá? Tais que o número AB, então o que seria o AB? Seria os dois primeiros aqui, ó, tá? O da centena e da dezena, né? O número AB de 2 algarismos seja divisor. O que é divisor? Divisor, quando a gente vai fazer uma conta, por exemplo, 32 dividido por 7. Isso aqui dá 4, né? Aí 4 vezes 7, 28, sobra 4. Isso aqui é o resto, né? O 4 é o quociente, lembra disso? O 7 é o divisor e o 32 é o dividendo. Então, o divisor é esse número aqui, ó. É isso que ele quer saber. Quantos são os números ABC de 3 algarismos distintos, tais que o número AB de 2 algarismos seja divisor, ou seja, quais são os números de 3 algarismos que dá para dividir por esses dois primeiros. Então, o primeiro número de 3 algarismos, o menor número de 3 algarismos distintos seria o 102, certo? E aí ele quer saber se dá para dividir pelo 10. Por que pelo 10? Porque são os dois primeiros aqui, ó. O 102, o A seria o 1, o B seria o 0 e o C seria o 2. Então o AB é o 10, ó. Então ele quer saber se o 102 divide por 10. Já dá para ver que não, né? Porque divisor, para ser divisor, tem que dividir e dar resto zero. Tem que dar uma divisão exata, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui com os números que terminam em 0, tá? Então, quais são os números que terminam em 0? O primeiro número que termina com 0, o 100 não pode, né? O 110 também não pode, porque o 1 repete. Então, o primeiro é o 120, certo? E aí eu quero ver se o 120 divide por quem? Por 12, né? E divide, não divide? Dá 10, não dá? Ó, aqui dá 1, sobra 0, abaixo 0, dá 10. E o 130? Eu quero ver se ele divide pelo 13. Tá vendo? Tem que ser os dois primeiros, ó. Divide, dá 10 também. O 140 também divide por 14. Dá 10 também, né? E assim vai indo. 150 divide por 15. 160 divide por 16. 170 divide por 17. 180 divide por 18. 190 divide por 19. Aí o 200 eu não posso colocar porque está repetindo o algarismo, né? Então, o próximo seria 210, né? 210, ó. Ele divide por 21? Divide, né? Dá 10 também, tá vendo? O 220 eu posso colocar? Não posso, porque o 2 está repetindo. Então, vai ser 230. Aí ele divide por 23. O 240 divide por 24. O 250 divide por 25. Aí tem 260, 270, 280, 290, que vão dividir respectivamente por 26, 27, 28 e 29. Então vamos ver uma coisa aqui, ó. Aqui apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. 8 números de 3 algarismos distintos que dividem pelos dois primeiros algarismos. Aqui apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Então quer dizer que lá do 310 até o 390 vai ter 8 também, concorda? Do 410 ao 490 também vai ter 8. Do 510 até o 590, 8. Do 610 até 690, 8. Da casa dos 710, né, até 790, 8. Do 810 ao 890, 8.
E do 910 ao 980, 8 também. Não é? Vamos ver 900? Ó, 910 divide por 91, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Então, dos números que terminam com 0, a gente tem 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. Tá? Que terminam em 0. Temos 72. Então, ó, já posso riscar o A, já posso riscar o B. E aí, deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver os que terminam em 1 agora. Às vezes o problema é a interpretação, né, gente? Às vezes a gente não sabe o que o problema está querendo, né? E às vezes o aluno erra uma coisinha que é fácil. Vamos ver, o primeiro algarismo que termina em 1. Não pode ser 100, né? Então tem que ser 231. Não, 201, né? 201. É o menor algarismo de 3, é o menor número de 3 algarismos distintos que termina em 1. Vamos ver se ele divide por 20. Ó, ele vai dividir 20 por 20, vai dar 1. Aqui dá 20, abaixo 1, sobrou, né? Deu 10 e sobrou 1, tá vendo? E isso vai acontecer com todos, concorda? Por exemplo, 231, você vai dividir por 23, ó. Você vai dividir o 23 por 1, aqui vai dar 0, vai sobrar 1. Vai dar 10, vai sobrar 1. Entendeu? E vai acontecer isso com todos, porque as duas casas, ó, por exemplo, 351, eu vou dividir por 35. Você vai dividir 35 por ele mesmo, dá 1. Aqui sobra 0. Quando você baixar 1, você vai pôr 0 aqui e vai sobrar esse 1, tá vendo? E se eu trocar pelo 2, por exemplo, aqui, se fosse 2, terminando em 2, concorda que vai dar a mesma coisa, só que em vez de sobrar 1, vai sobrar 2? E se terminar em 3, por exemplo, 453, você vai dividir por 45, né? Por esses dois primeiros aqui, ó. O que acontece? Você vai dividir 45 por 45, dá 1. Aqui dá 0, abaixo 3 e ele vai sobrar. Tá vendo? Então, números que terminam em 1, que terminam em 2, terminam em 3, em 4, 5, 6, 7, 8, 9, nenhum vai dar. Vamos ver com 9. 879. Você vai dividir por 87, ó. 87 por 87 dá 1 e sobra 9, ó. Né? Você vai abaixar o 9, vai pôr um 0 e sobra 9, entendeu? Então só tem esses que terminam em 0. Então a resposta aqui vai ser a letra C. 72 números de 3 algarismos que dividem pelos dois primeiros, certo? Vamos para a próxima? Questão 12. 4 números inteiros positivos, não necessariamente distintos, então eles podem ser iguais, estão escritos em um quadro. O produto deles é 2048. Então eu vou chamar esses números de A, B, C e D. O produto entre eles é 2048. Então quer dizer que o A vezes o B vezes o C vezes o D dá 2048. E a soma deles, ou seja, A mais B mais C mais D, é 67. Qual é a menor soma possível de 3 desses números? Então ele quer saber qual é a menor soma possível de 3 desses números. A soma dos 4 é 67, né? Mas ele quer saber a soma dos 3 menores, tá? Então, uma coisa que dá pra gente fazer é o seguinte, olha, aqui eu estou multiplicando 4 números e essa multiplicação está dando 2048. O que você faz nesse caso? Fatora o 2048. Então, fatorando 2048, ele é um número par, divide por 2, né? Dá 1024 por 2, 512 por 2, 256 por 2, 128 por 2, 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então essa é a fatoração dele, tá vendo? São 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fatores 2. Isso quer dizer que
esses números aqui poderiam ser, por exemplo, 1024 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Entendeu? Essa multiplicação dá 2048, não dá? Só que a soma não dá 67, né? Então, os números não podem ser maiores que 67, certo? Não pode, na verdade, não pode ser maior que 64, né? Então, olha, não pode ser o 2048. Por quê? Porque a soma deles, desses 4 números, tem que dar 2040, tem que dar 67. Então não pode ser 2048, não pode ser 1024, nem esse, nem esse, nem esse. O 64 pode ser? Pode. Por que o 64 pode ser? Porque poderia ser, 64 mais 1, mais 1, mais 1, dá 67. Só que na hora de multiplicar, 64 vezes 1, vezes 1, vezes 1, não dá 2048, né? Dá 64, tá vendo? Então 64 a gente corta também. Então, vamos pegar o 32 ali. Porque o produto de 2048, ele vai ter que ser um desses números aqui, entendeu? Para dar 2048, tem que ser esses números. O 2048, ele não divide por 3, não divide por 5, não divide por 7. Ele só divide por 2, por 4, por 8, por 16, só por esses números que estão ali, tá? Vamos tentar o 32 então, olha. 32. Aí eu vou somar com outros 3 números. E essa soma tem que dar 67. Tá? Então, se eu colocar 32 aqui, posso colocar? Tá dando 64. Falta 3. Posso colocar, né? Aí eu colocaria o 2 e o 1. Tá vendo? Ó? O 2 e o 1 e o 32 eu repito 2 vezes. Porque aqui está dizendo que eles não são necessariamente distintos. Ou seja, eles podem ser iguais. Tá? Aí beleza, a soma está dando. Vamos ver a multiplicação? 32 vezes 2, por exemplo, dá 64, né? Então eu vou fazer 64 vezes 32. Entendeu? Estou multiplicando. 32 vezes 32 vezes 2 vezes 1. Aí eu fiz primeiro 32 vezes 2. Deu 64. Vezes 1 dá 64 mesmo. Agora eu vou multiplicar o 32 com 64. Ó. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 6 dá 12. Aí põe um maisinho ou um zero aqui. 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Aqui dá 8, aqui dá 4, aqui dá 10. Subiu 2048, ó. Então deu, né? 64, 66, 67. Deu 32, 32, 2 e 1. Vamos tentar outro para ver. Porque ele está querendo qual é a menor soma possível, né? Vamos tentar colocar. Então, beleza. Já achei um aqui que deu, tá? Tanto a soma quanto o produto bateu, né? Então, esses números aqui. 2 vezes o 32, o 2 e o 1, tá? Mas vamos tentar o outro para ver. Porque ele quer a menor soma, né? Então... eu vou tentar o 32 mais o 16 aqui, ó. Aí, se eu colocar 8, será que dá? Aqui tá dando 56, aí teria que ser 11, não dá. Então, vamos tentar o 16. Aqui tá dando 64, teria que ser 3 para dar 67. Não tem 3 aqui, ó. Então, não dá. 16 e 16 não dá. 16 e 8 não dá, né? Então não vai dar mesmo. 16 e 4 piorou, né? Tá dando 20, 52. Faltaria 15. Então é esse aqui mesmo. 32, 32, 2 e 1. Ele bateu tanto a soma quanto o produto, né? E aí ele tá falando qual é a menor soma possível de 3 desses números. Então é só eu somar esses 3 aqui, ó. 32 mais 2 mais 1. Isso aqui dá 35, né? Então vai ser a letra B. Certo? Vamos para a próxima? Questão 13. As idades de 3 crianças são 7, 8 e 9 anos. Na figura, vemos a resposta de cada uma delas, quando perguntada sobre suas idades. A criança com 8 anos foi a única que mentiu. As outras duas falaram a verdade. A criança mais velha e a criança mais nova são nessa ordem. Bom,
Vamos dar um nome aqui então, olha. Aqui vamos chamar essa menininha de Adriana. Esse menininho vamos chamar de Beto e a menininha aqui vamos chamar de Carla. ABC. Se a Adriana estiver mentindo, vou escrever aqui, já vem, já volto. Olha, se a Adriana mentiu, quer dizer que ela está dizendo que não é 7. Então, se ela mentiu, aqui está falando que a criança que mentiu tem 8 anos. Então, se ela mentiu, ela tem 8. Se o Beto mentiu, ele tem 8. Se a Carla mentiu, quer dizer que ela tem 8, né? Porque ela está falando não é 8. Aí a Adriana, se ela estiver mentindo, quer dizer que os dois estão falando a verdade. Então, o Beto está falando que não é 9, então ele teria 7. E a Carla está falando não é 8, então o dela seria 9. Se o Beto estiver mentindo, ele tem 8, né? Porque quem tem 8 aqui está mentindo. Aí a Adriana está falando que não é 7, então ela estaria falando a verdade, então o dela seria 9. E a Carla está falando que não é 8, então o dela seria 7. E se a Carla mentiu, quem mentiu tem 8. Então a Adriana está falando que não é 7, então o dela, ela estaria falando a verdade, ela seria 9. E o Beto está falando que não é 9, ele seria 7. Porque se ela estiver falando a verdade, ela tem 7 ou 9. Então quem tem 8? Quem teria 8? A Adriana ou o Beto. Só que se a Adriana tiver 8, ela está falando a verdade. Porque ela está falando não é 7. Seria 8, então ela está falando a verdade. E ali está dizendo que a criança com 8 anos mentiu. Agora, se for o Beto que tiver 8 anos, mesma coisa, ele está falando a verdade. Então não pode ser ele que tem 8 anos, entendeu? Então quem está mentindo é a Carla. É ela que está falando que não tem 8, ela tem 8 anos. Ela está mentindo. Tá? Então é isso aqui, ó. Ela está mentindo. A Adriana, né, essa menininha aqui de coisinha rosa aqui, tem 9 anos, é a mais velha. E o Beto tem 7 anos, é o mais novo, tá? Por quê? Porque ela tá falando a verdade, não é 7, então é 9. Ele tá falando não é 9, então ele é o 7, certo? Então a alternativa vai ser a B. Vamos para a próxima? Questão 14. Uma formiguinha inicialmente no vértice A, então ela tá aqui nessa pontinha aqui, ó. Anda sobre as linhas do quadriculado da figura, sempre para a direita ou para cima. Então ela nunca vai para a esquerda nem para baixo. Até chegar no vértice B, até ela chegar aqui. De quantas maneiras ela pode fazer isso passando por algum dos 4 pontos destacados? Então vamos ver, passando por esse ponto aqui, ela não pode fazer isso aqui, ó, né? Senão ela não vai passar por lá, porque ela não pode vir para a esquerda depois. Então, necessariamente ela vai ter que subir e depois vir para cá, ó. Então só tem uma opção, ela não vai poder descer também. Então, passando por esse vértice aqui, esse só tem uma opção. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Só vai ter uma opção, ó. Ela vai para a direita, passa por aqui e sobe. Tá? Então, passando por aqui só tem uma opção. Então, olha, eu vou chamar isso aqui de C, aqui de D, aqui de E e aqui de F. Tá? Então, no caminho ACB, só tem uma opção. ACB, só tem uma. E de ADB, ó, ADB, só tem uma também. Agora vamos ver de A até E. De A até E, ó, ela pode vir reto aqui e aqui. É uma opção, né? Outra que ela pode vir, ó, ela pode subir, dobrar à direita e subir. Então, 2. Outra. Vim aqui. 3. Outra. Aqui, ó. 4. Aqui, 5. E se ela vier para a direita e subir, 6, né? Se ela vier aqui, ó. Aqui, aqui. 6. Então, de A até E, ela tem 6 opções, né? 6 aqui. E de E para B? De E para B, ela vai ter, ó,
uma aqui. Ela vai ter, ó, uma vindo aqui e aqui, duas. Aí, ó, 3, 4, 5 e 6 também, entendeu? Então, para cada uma da A, ela vai ter 6 aqui, né? Então, de A a E tem 6 e de E a B tem 6 também. Então, vocês conseguem ver que isso é 36? Porque, por exemplo, olha, se ela vier reto aqui, ó, se ela vier aqui e virar, ela vai ter 6 opções para chegar no B, né? Ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ela vier aqui, dobrar aqui, ó, ela vai ter mais 6 opções para chegar lá, né? 1, aí virando aqui 2, virando aqui 3, 4, 5, 6, entendeu? Então ela vai ter 36 possibilidades aqui. Agora, aqui no F, ó, passando pelo F, ela vai ter, ó, 1, 2, 3, acompanha aí a caneta, 4, 5 e 6. Certo? Do A até o F, então, ela tem 6. E cada um desses caminhos, ela vai ter outros 6 para ir para B, né? Ela pode subir aqui e virar aqui, ó, 1. Pode virar para a direita e subir 2. Subir aqui, ó, 3, 4, 5 e virar aqui e subir 6. Então, para cada caminho do A até o F, ela vai ter mais 6 caminhos do F para o B. Então, de F para B, ela tem mais 6. Então, 6 vezes 6, 36. Então, ela vai ter no total, ó, 36 mais 36 mais 1 mais 1. 36 mais 36 dá 72. Mais 1, 73. Mais 1, 74. Então, vai ser a letra E. 74 caminhos diferentes que ela vai ter para chegar do A até o B, passando por um desses 4 vértices, certo? Vamos para a próxima. 15. Elisa cortou 4 quadrados iguais dos cantos de um cartão retangular para montar uma caixa sem tampa. As faces laterais da caixa têm áreas 24 centímetros quadrados ou 28 centímetros quadrados, conforme a figura. O volume da caixa é 168 centímetros cúbicos. Qual era a área do cartão antes de ser cortado? Então, ela cortou 4 quadrados iguais. São esses 4 quadradinhos aqui, olha. Esse e esse. Como são quadrados, eles têm os 4 lados iguais. Eu vou colocar aqui que o lado é x, tá? E aqui é x também. Como são 4 quadrados iguais, todos tem lado x, né? E a área é x ao quadrado. Esse aqui é 28. Deixa eu desenhar os dois aqui. Então, olha, esse aqui tem 28 centímetros quadrados, esse aqui tem 24. Aqui também tem 28 e aqui também tem 24. Né? E o volume tem 168. O que é o volume? O volume é essa medida vezes essa, certo? São essas 3 medidas aqui. Então, eu tenho que saber essa medida, essa, e, ó, aqui mede x, né? Aqui mede x, e aqui mede x, ó. Aqui mede x e aqui mede x. Tá? E aí eu tenho que achar essa medida e tenho que achar essa medida aqui. Então, eu tenho que achar isso aqui, né? E isso aqui, ó. Bom, para 2 números multiplicados darem 28, quais possibilidades que eu tenho? Eu tenho 1 vezes 28, eu tenho 2 vezes 14, 4 vezes 7. Tem essas 3 possibilidades, né? E para dar 24, quais possibilidades eu tenho de 2 números multiplicados darem 24? Tenho 1 vezes 24, 2 vezes 12, 3 vezes 8 e 4 vezes 6. Só essas 4 possibilidades. Ou seja,
esse valor x aqui, tá vendo? Ele tem nas duas. Ele tem aqui e aqui, ó. Ele mede x. Então, eu tenho que achar um aqui que tenha nos dois, né? Por exemplo, o 28 tem aqui, ó. Mas não tem aqui no outro, então eu descarto. 24 tem aqui, mas não tem aqui. O 7 tem aqui, mas não tem aqui. O 8 tem aqui, mas não tem aqui. Aqui tem o 3, mas aqui não. Aqui tem 14, mas lá não. Aqui tem o 12, mas lá não. Tá vendo? Tô diminuindo, ó. Aqui tem o 6, mas lá não. Então, qual que aparece nos dois aqui? O 1, o 2 e o 4. Então, esse lado x, ou ele é 1, ou ele é 2, ou ele é 4. Certo? Se ele for 1, se aqui for 1, aqui vai ter que ser 24 e aqui vai ter que ser 28. Aí vamos multiplicar os três lados para ver se dá 168 agora o volume. Então, eu vou fazer 28 vezes 24 vezes 1. É só fazer 28 vezes 24. 4 vezes 8 dá 32, vai 3. 4 vezes 2 dá 8 mais 3, 11. Põe um maisinho aqui, 1, 0. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Tá dando 672, ó. Não deu 168, tá vendo? Então, os números estão muito grandes, tá vendo? 28 e 24. Então, não pode ser 28 e 1 e 24 e 1. Então, 1 descarta. Não pode ser 1, ó. Não é o 1. Então, ou é 2 ou é 4. Se aqui for 2, deixa eu tirar esse aqui para despoluir. Se aqui for 2, ó, agora vamos supor que o lado do quadradinho seja 2, tá? Daí aqui é 2, opa. E aqui também vai ser 2. Se aqui for 2, sabendo que a área é 24, então aqui vai ter que ser 12, concorda? 12 vezes 2, 24. E se aqui for 2, aqui vai ter que ser 14. Aí vamos ver agora. Aí tá batendo, as áreas estão batendo. Mas eu tenho que ver agora se o volume vai bater, né? Aí o volume vai ser essa medida vezes essa vezes essa. Essa medida aqui, tá vendo? Seria o 2, né? Essa medida aqui seria, por exemplo, o 14 e aqui o 12. Tanto faz, o 12, 14, tanto faz. Mas eu tenho que multiplicar as três medidas. Então, eu vou fazer 14 vezes 12 e depois eu multiplico com 2. Ó, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Põe um maisinho aqui. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Então, vai dar 8, 6, 1. Só que aí eu tenho que multiplicar com 2, né? Faltou o 2 aqui, ó. Então, não dá 168. Então, só pode ser o 4, né? Então, esse quadradinho aqui, esse valor que eu coloquei x, vamos testar o 4, né? Tem que dar certo. Se aqui for 4, ó, nesse aqui que tem a área 24, 4 vezes quanto que dá 24? Vezes 6, né? Se aqui for 4, a área é 28, então aqui tem que ser 7. Então, beleza, a área está batendo. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 6, 24. Mas agora eu tenho que ver se o produto entre eles bate, né? Se a multiplicação entre eles, se o volume vai dar 168. Então, ó, agora eu coloquei que aqui é 4, coloquei que aqui é 7 e aqui é 6. Então, eu vou fazer 6 vezes 7 dá 42. E 42 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16, ó. Deu, tá vendo? Então, essa medida x é 4, tá? E aqui é 4. Só que não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo qual era a área do cartão antes de ser cortado. Então, essa medida aqui é 7, né? Ó. Aqui é 4 e aqui é 4, certo? Então, o cartão, ele era assim. Aqui, ó, ele tinha 4 mais 7 mais 4. Então, ele tinha 15 aqui. E aqui ele tinha 4 mais 6 mais 4. Então, ele tinha 14. Então, a área dele era 15 vezes 14.
4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Põe um maisinho, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Então, era 0, 11, 2. 210. Então, é a letra D. A área era 210. Certo? Outra maneira que eu poderia fazer, olha. Eu poderia somar 28 com 24. Ó, eu sei que aqui é 7, né? Sei que aqui é 6. Então, a área desse retângulo aqui do meio é 6 vezes 7, 42. Aí eu poderia somar 42, mais 28, mais 24, mais 28, mais 24. Mais 28, mais 24, mais 28, mais 24. E somar a área desses 4 quadradinhos, que é 4 por 4, é 16. Aí, se você souber que 16 vezes 4 é 64, você já põe 64 aqui direto, ó, e soma tudo. Ó, 4, 8, 16, 20, 28, 30. Aí vai 3. 3, 7, 9, 11, 13, 15, 21. 210. Tá vendo? Vamos pro próximo. 16. A malha triangular da figura é formada por 25 triângulos equiláteros. Com 2 desses triângulos vizinhos, obtemos um losango, como os destacados em amarelo na figura. Quantos losangos podem ser formados dessa maneira? Bom, coloquei o número aqui, olha, e deu 25 triângulos, certo? Então, vamos ver aqui, ó. No triângulo 1, dá para formar quantos losangos? Dá para formar só um, né? Ele com 3 aqui, ó. Então, dá para formar um só. Aí, vamos ver esses do canto aqui, ó. O 2, o 5, o 10 e o 17. Então, eu vou fazer o 2, o 5, o 10 e o 17. Quantos triângulos dá para formar? Quantos losangos dá para formar com o 2, ó? Dá para fazer ele com o 3 e ele com o 6, né? Então, dá para fazer 2 com ele. Com o 3 e com o 6. 3 e 6. Vou colocar aqui, ó. O 1 só faz com o 3. O 5 dá para fazer ele com o 6 e com o 11. Então, 2 também. 6 e 11. O 10 dá para fazer ele com o 11 e com o 18. Então, dá 2 também. 11 e 18. Deixa eu fazer barulho. O 17 só dá para fazer com o 18. Só dá para fazer 1. Aí, beleza. Vamos ver pro lado direito agora aqui, ó. O 4, o 9, o 16 e o 25. Vamos fazer o 4, o 9, o 16 e o 25. Quantos losangos dá para formar com o 4? Ó, dá para formar ele com o 3 e com o 8. Tá vendo? Então, dá 2 também. 3 e 8. O 9 dá para formar com o 8 e com o 15. Então, 2 também. 8 e 15. O 16 dá para formar com o 15 e o 24. Então, 2 também. E o 25 só dá para formar com o 24, tá vendo? Então, só 1. 24. Eu só tô pegando os triângulos que estão em pé, tá? Agora, vamos ver o outro que tá em pé aqui, o 7, ó. O 7 tá meio fora aqui, ó. Esse negócio não era para estar aqui, tá, gente? Então, sejam gentis aí. O 7 eu vou pegar, porque ele tá de pé, ó. O 12, o 14, tá vendo? O 12 e o 14. E o 19, 21 e 23. Vou colocar aqui para cima, ó. 19, 21 e 23. São os que estão de pé, tá? O 7, então, ele faz aqui, ó, com o 6, com o 8 e com o 13. Faz 3. 6, 8 e 13. E tá vendo? Não tem o 6, o 8 e o 13 aqui, ó. Tá vendo? Eu não coloquei. O 12, ele faz com o 11, com o 13 e com o 20. Então, ele faz 3 também. 11, 13 e 20. O 14 aqui, ó. Ele faz com o 13, com o 15 e com o 22. 13, 15 e 22. O 19, ele faz com quem? Ó? Com o 18 e com o 20, tá vendo? Ó, 18 e o 20. Então, ele faz 2. O 21,
ele faz com o 20 e com o 22. Então faz 2 também. E o 23 faz com o 22 e com o 24. Agora, se eu pegar qualquer um que tiver deitado, por exemplo, o 11. Ó, o 11 ele faz com quem? Faz com o 5, com o 10 e com o 12. 5, 10, 12. Só que aqui eu já coloquei, ó, o 5, ó, o 10 e o 12 tá aqui também, ó. Tá vendo? Então, qualquer um que tiver deitado, que eu pegar, por exemplo, o 15, ó, ele faz com 9, 14 e 16, né? 9, 14 e 16, ó. 9, olha ele aqui, ó. 14, olha aqui. E o 16, olha ele aqui, ó. Tá vendo? Então, eu não preciso colocar os que estão deitados, né? Porque senão eu vou contar 2 vezes. Então, é só eu somar aqui, ó. 1 mais 2, né? Então, ó, 1 mais 2, 3. 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 26, 28, 30. Então, é a letra B. 30 losangos que dá para formar aqui dessa maneira, certo? Vamos para a próxima. 17. Tia Zélia tem 10 sobrinhos e Mariana é a sobrinha mais velha. Tia Zélia notou que todos os seus sobrinhos têm idades diferentes e que a soma de suas idades é 110 anos. Então ela tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou colocar aqui, essa aqui é a Mariana. É a mais velha dos 10, né? Tá, eles têm idades diferentes. Então, vou começar aqui com um 0, tá? 0 ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela tá falando qual é a menor idade que Mariana pode ter. Então, eu tô colocando a menor possível, que é 9. Mas eu tenho que ver a soma aqui, quanto que vai dar, ó. 9 mais 8 dá 17, 24, 30, 35, 39, 42, 44, 45, ixi. Tem que dar 110, ó. Então tá longe ainda, né? De 45 para 110, ó. 110 para 45, menos 45, dá 5, 65, né? Se são 65 e eu tenho que colocar 10, aumentar aqui a idade dos 10, então eu tenho que colocar pelo menos 6 anos para cada, né? Mais 6 anos para cada, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, que o mais novo tem 6, aqui tem 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos ver quantos que tá dando a soma agora, ó. Aqui 6, 13, 21, 30, 40, 51, 63, 76, 90, 105. 105 tá dando. Como eles têm idades diferentes, eu não posso mexer na idade de ninguém, tá vendo? Não posso mexer na idade de ninguém, porque se eu aumentar a idade de alguém aqui, se eu abaixar vai dar menos de 105, então eu não posso baixar, eu tenho que aumentar, né? Se eu aumentar a idade do que tem 6, ele vai ficar com a idade igual, e não pode, a idade são todas diferentes. Então eu vou ter que aumentar a idade dela. Vou ter que aumentar a idade da Mariana, ela vai ter que ter 16. E aí, ó, tá dando, se eu repetir tudo, tá dando 106. Então, eu posso aumentar mais um aqui, né? Já tá dando 107, 108, 109, 110. E o resto eu posso repetir, ó. Como ele não quer saber a idade dos outros, né? Então, a menor idade que ela pode ter é 16. Entendeu? Não tem como ela ter menos que 16. Senão a idade não bate, né? A soma das idades não dá 110, tá? Se você somar, você vai ver que vai dar 110. Então, a menor idade que ela pode ter é 16. Então, é a letra D. Vamos para 18? 18. Alice, Beatriz, Cláudia e Daniela estão vestidas de azul, branco, vermelho e preto, cada uma de uma única cor. Elas conversam sentadas em um círculo. A menina de azul, que não é nem Alice nem Cláudia,
está entre a menina de branco e Daniela. A menina de preto está entre a menina de vermelho e Cláudia. Quais são as cores que Alice, Beatriz, Cláudia e Daniela estão usando nessa ordem? Então, olha, elas estão sentadas em círculos, né? Vou colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui, tá? Não sei quem é quem, né? Vou colocar aqui, ó, só as letras iniciais. A OBMAP sempre usa isso, né? Uma com letra A, uma com letra B, com letra C. Facilita na hora de fazer as contas. E aqui eu vou colocar a cor. Então, azul, branco, vermelho e preto. Azul. Aí eu vou fazendo um X para quem não for e vou fazer um S para quem for. A menina de azul, que não é nem Alice nem Cláudia. Então, a Alice não está de azul, nem a Cláudia, certo? Então, já eliminei as duas. Ou é a Beatriz ou é a Daniela, que está de azul. A menina de azul, que não é nem Alice nem Cláudia, está entre a menina de branco e Daniela. Então, olha só, tá falando que a menina de azul, né? Olha, a menina de azul tá entre a menina de branco e a Daniela. Então, consegue perceber que a Daniela não está de azul? Porque a menina de azul tá do lado de Daniela. Então, Daniela não está de azul. Então, quem tá de azul é a Beatriz. Se a Beatriz tá de azul, ó, eu coloco um S aqui, que ela tá de azul. E eu coloco um X, porque ela não está de branco, nem de vermelho, nem de preto. Entendeu? Já elimina as outras cores, tá? A menina de preto está entre a menina de vermelho e Cláudia. Então, olha, a menina de preto está entre a Cláudia, então já dá para saber que a Cláudia não está de preto, né? Então dá para saber que a Cláudia não está de preto e nem de vermelho, certo? Porque a menina de preto tem do lado, de um lado uma menina de vermelho e do outro lado a Cláudia. Então a Cláudia não está de preto nem de vermelho. Então a Cláudia, olha, não está de preto nem de vermelho, então ela está de branco. E como ela está de branco, então essa menina aqui é ela, ó, a Cláudia, certo? Coloquei no lugar que estava branco, né? Então, como ela está de branco, a Alice não está de branco e nem a Daniela não está de branco também, ó. Azul. Quem está de azul mesmo? A Cláudia. Não. A Beatriz. Então, ó, no lugar desse de azul, eu vou colocar a Beatriz, tá? Então, olha o que eu já descobri aqui, ó. Que a Cláudia, a Beatriz e a Daniela, né? Uma tá do lado da outra. Então, aqui tá a Cláudia. Agora a Beatriz pode estar aqui ou aqui. Se a Beatriz estiver aqui, a Daniela tá aqui. Se a Beatriz estiver aqui, a Daniela tá aqui. Então a Daniela tá aqui de qualquer jeito. E aqui a Cláudia tá do lado de uma menina de preto. Então ela não é a Beatriz. Então a Cláudia tá do lado de uma menina de preto que não é a Beatriz. E a outra de vermelho, que pode ser a Alice ou a Daniela. Então a Cláudia tá aqui, ó. A menina de preto. Ah, pronto, matou, ó. Ó, a Cláudia, que está aqui, né? Do lado dela tem uma de preto. Então, ou aqui tá preto, ou aqui tá preto. Mas dá pra saber que essa tá de vermelho, né? Porque, ó, tem Cláudia do lado dela de preto e do outro lado de vermelho. Então, a Daniela tá de vermelho. Então, a Daniela tá de vermelho. Se a Daniela tá de vermelho, a Alice não está de vermelho. A Alice está de preto. Então, já descobrimos aqui como é que tá, né? Ó, a Alice tá de preto. Então, a primeira é preto. Então, já tira essa e já tira essa. Alice de preto. A Beatriz tá de azul. Então, tira a letra B. Então, tá entre a A e a I, ó. A Cláudia, ela tá de branco. Então, é a letra I. Ó, a Alice tá de preto. A Beatriz tá de azul. A Cláudia tá de branco.
E a Daniela tá de vermelho. Então, preto, azul, branco, vermelho. Preto, azul, branco, vermelho, letra D. Vamos para 19? 19. Qual é a quantidade máxima de números distintos de dois algarismos que se pode escrever sem que a soma de quaisquer dois deles seja igual a 86? Então, olha, dois algarismos. A gente tem o 10, que é o menor, até 99, que é o maior número de dois algarismos, tá? Ele quer saber qual a quantidade máxima de números diferentes de dois algarismos que a gente pode escrever sem que a soma dê 86. Por exemplo, eu não posso pegar 10 mais 76, porque essa soma dá 86. Eu não posso pegar 11 mais 75, que dá 86. 12 com 74, 13 com 73, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aqui vai dar 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57. E depois a gente tem mais aqui o 30 com 56, o 31 com 57, o 32, o 33, o 34, o 35. Ó, a gente tem essas somas aqui que dão 86, tá? Então, esses números eu não posso pegar, por exemplo, o 10 e o 76, eu não posso pegar os dois. Só o 10 eu posso, porque se eu pegar o 10 e somar com qualquer um, não vai dar 86. O único número que eu não posso pegar com o 10 é o 76. Então, ou eu pego o 10 ou eu pego o 76. Entendeu? Os dois eu não posso pegar. Eu tenho que escolher um dos dois. Então, por exemplo, eu escolho o 10. Aí, o 10, eu posso somar ele com qualquer outro que não vai dar 86. É isso que eu quero. Entendeu? Então, eu vou pegar o 10, vou pegar o 11, o 12, o 13, o 14. Vou tirar tudo isso aqui. Ó. Isso aqui eu não quero. Eu só vou pegar os outros ali. Entendeu? Então, esses aqui eu tô tirando tudo. Tá? Por exemplo, 36. Se eu tirar o 50, eu posso pegar qualquer um outro aqui e somar ele com outro que não vai dar 86. O único número que somado com 36 dá 86 é o 50. Então, se eu tirar o 50, eu posso pegar o 36. Entendeu? E eu estou fazendo isso com todos os outros, ó. Inclusive com o 43, né? Porque o 43 somado com outro número diferente nunca vai dar 86. Entendeu? O único número que eu posso somar o 43 para dar 86 é o próprio 43. Mas como os números têm que ser diferentes, então ele entra também nessa jogada aqui, tá? Outros números que vão entrar são abaixo do 10, abaixo do 76 aqui, né? Acima dele, quer dizer, o 77 entra, né? Porque 77 para dar 86 teria que somar com 9, né? E o 9 não tem dois algarismos, só tem um. Então o 77 entra. O 78 entra, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Qualquer um desses números que eu pegar e somar com qualquer um outro, não vai dar 86. Agora eu tenho que ver quantos números eu tenho aqui. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Então é a letra C. 57 números que eu posso pegar, que eu tenho certeza que eu vou somar com o outro e não vai dar 86, entendeu? Então era isso que o problema estava pedindo. Vamos para a última. 20ª questão. A estrela de 5 pontas da figura é formada ligando vértices de um pentágono regular. Então o pentágono ele está representado por esse pontilhado aqui, sempre pulando um vértice, tá? Então você pega aqui, pula esse vértice, né? Então liga aqui, aí liga aqui, daqui liga aqui e daqui liga aqui.
Então a gente tem uma estrela aqui. A área em azul dessa estrela representa qual fração da área total da estrela? Então ele quer saber aqui, olha, a área azul, ó, área azul sobre a área total da estrela, tá? Isso aqui, ó, é um pentágono, tá vendo? Isso aqui é um pentágono. E ele é um pentágono regular, ou seja, ele tem os 5 lados iguais. Outra coisa que dá pra gente ver é que vocês conseguem ver um losango aqui? Ó, eu tenho um losango, tá vendo? E essas duas áreas, elas são iguais, né? Essa área é igual a essa, ó. É igual a essa perna aqui, ó, tá? E essa perna é igual a essa, né? Então, olha, eu posso chamar aqui de braço, né? Por exemplo, esse braço, esse B1 aqui é a mesma área desse braço 2, que é a mesma área desse braço 3, que é a mesma área desse braço 4, que é a mesma área desse braço 5, que é a mesma área desse daqui que eu pintei, tá? Então, eu tenho 3 bracinhos aqui, né? Que são azul. E a estrela total, ela já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 braços, tá? E aí tem esse pedacinho que tá pintado. Esse pedacinho que tá pintado, ele é igual a esse aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver. Porque aqui a gente tem um pentágono, né? Aqui dentro, ó. E esse segmento aqui, olha, é uma diagonal, né, que está pulando um vértice, que é a mesma medida desse aqui, ó. Então, isso aqui forma um triângulo isósceles, tá vendo? Então, esse triângulo, olha, deixa eu desenhar ele aqui, fica mais fácil para ver. Ó, essa parte de azul é essa aqui, tá? E agora eu vou pintar a outra aqui, ó. Desenhar a outra, né? A outra tá aqui, ó. Que é essa que tá de branco. Aí o que acontece? Esse lado aqui é a diagonal, que é o mesmo desse, ó. Tá vendo? Então eu vou chamar aqui de D, diagonal, tá? Que é o mesmo desse, a mesma medida desse. Se aqui for 5, aqui é 5 também. Aí esse lado, como é um pentágono, né? Esse lado é igual a esse, ó. Então aqui é um lado igual a esse. E aqui é um lado igual a esse, ó. São lados do pentágono, são iguais, tá vendo? Então esses dois são iguaizinhos, eles têm a mesma área, tá? Então essa parte azul tem a mesma dessa parte aqui, ó. Certo? Então, a estrela, a área total da estrela é o quê? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 braços, ó, esse que eu pintei aqui de rosa, né? Vou colocar 6 braços, tá? 6 pontas, né? 6 pontas. Vou colocar, ó, 6 pontas. Tá certo? Eu tô contando isso aqui como uma ponta também, tá? E esses dois triângulos aqui, ó. Esses dois que eu coloquei aqui, ó. Triângulo 1 e triângulo 2, entendeu? Esse que tá de azul e esse que tá de branco. Mais 2 triângulos. E o que é a área azul? A área azul, ó, é um braço, né? 2 braços, 3 braços, que é esse aqui, mais um triângulo. Tá vendo? Então, eu vou colocar 3 pontas, mais um triângulo. Consegue ver que o de cima é metade do de baixo? Ou o de baixo é o dobro do de cima? Porque ele tem o dobro de pontas, né, o dobro de braços e o dobro de triângulos, desse triângulozinho aqui, ó. A área azul é metade da estrela, entendeu? Ela tem metade da área da estrela total. A estrela total, ela tá contando tudo, tá? A parte azul e a parte sem pintar, entendeu? É isso que ele tá querendo. A área em azul dessa estrela representa qual fração da área total da estrela? Ela é metade da área total. Então vai ser a letra C. Bom, gente, o vídeo ficou comprido pra caramba, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, deixem aí nos comentários, eu tento explicar de uma outra maneira. E vamos torcer aí, né, pra passar pra segunda fase. E aí a gente
vai se preparando para a segunda fase também, tá? Que é bem diferente dessa daqui, né? Essa daqui ela não exige cálculos, né? Mas na segunda fase você já tem que saber argumentar, colocar os cálculos, tá certo? E aí a gente, né? Vou passando orientações aí para vocês, tá bom? Então boa sorte aí para vocês, um grande abraço e até a próxima.